Nessa semana, na novela Quando Me Apaixono, Renata e Matias começam a namorar, o que provoca a fúria de Josefina, que está disposta a tudo para acabar com esse romance. Jerônimo começa a se envolver com Roberta, decidido a se vingar dela, já que tem toda a certeza que ela é a bonita. E mais, Roberta e Diego planejam uma armadilha contra Renata. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 29 de julho a 2 de agosto de 2024 da novela. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Quando Me Apaixono, capítulo 11. Roberta pergunta se Jerônimo está bem. Jerônimo diz que sim e pede perdão. Ele diz que está procurando por Matias, pois recebeu um convite. Roberta diz que mandou o convite para ele há um tempo, por e-mail. Ela se apresenta como Roberta Monterrubio. Ele se vê em frente da mulher que supostamente matou seu irmão. Regina pede que Gonçalo lhe escute e conheça as razões pelas quais foi impossível ela vir na reunião. Gonçalo dá 10 minutos para a senhora. Adriana vai ao escritório de Matias. Matias dá para Adriana o cargo que Renata estava ocupando antes de se tornar vice-presidente. Adriana fica muito feliz, extrapola de alegria e abraça o meio que careca. Ele parabeniza a mocinha. Josefina reclama com o advogado e diz que ligou para ele o dia todo e só agora ele responde. Ele diz que esteve fora da empresa e não pode se comunicar com ela. Josefina diz ao advogado que por ele não ter lhe dito que a vice-presidência da empresa foi dividida entre Matias e Renata, provocou um problema entre ela e Gonçalo. Josefina pede que ele preste mais atenção. Ela desliga o telefone e diz: "Eu não posso permitir que as coisas saiam do controle. Não posso, não posso, não posso." Roberta dá um copo d'água para Jerônimo. Ele elogia a moça. Ela diz que é irmã postiça de Matias, mas ele está na empresa no momento. Jerônimo diz que mais tarde se comunica com Matias. Jerônimo pede que Roberta não diga a Matias que esteve ali, pois assim dará uma surpresa na festa. Jerônimo diz a Roberta que virá por ela e por Matias. Ele convida ela para saírem. Roberta aceita. Adriana vai até a amiga Renata, emocionada, e agradece, pois sabe que ela teve a ver com tudo isso. Renata diz que foi Matias quem decidiu. Adriana diz que agora poderá pagar o empréstimo mais rápido. Renata diz à amiga que ela merece. Adriana diz que Matias é um galã, e se fosse Renata, não pensaria duas vezes antes de ficar com ele. Regina diz a Gonçalo que esqueceu de marcar a reunião que tinham. Ela assume todas as responsabilidades, mas diz que seu centro não tem por que pagar por isso. Regina pede desculpas novamente e diz que espera que ele reconsidere sua decisão. Gonçalo diz que estava muito incomodado pela falta de interesse e responsabilidade dela. Regina diz que se ele não quiser voltar a vê-la e tratar com ela, pode fazer com sua colaboradora Inês. Olhando para a sala, Regina vê uma foto de duas mulheres que ela já viu. Gonçalo diz que são suas filhas, Roberta e Renata. Regina fica surpresa ao saber que ambas as meninas da foto têm o nome com a mesma letra, R. Augusto diz a Álvaro que Jerônimo é um imbecil e espera que ele vá embora dali para sempre. Jerônimo, em pensamento, diz que a irmã de Matias é a mulher que enganou Rafael, a por quem ele tirou a própria vida. O motorista pergunta se Jerônimo quer ir para o hotel. Ele diz que sim. Jerônimo não quer dar um passo em falso, mas quer se vingar da bonita. Gonçalo se desculpa com Regina. Regina pede que ele não se desculpe, pois está envergonhada pelo que fez. Eles se resolvem e Gonçalo dará o donativo do ano para o Centro da Mulher. Regina diz que gostaria que ele conhecesse seu centro. Eles se despedem e ela agradece. Roberta diz a Selena que Jerônimo é um bombom. Ela mostra o cara para Selena e diz que Jerônimo deve ser 10 anos mais velho que ela, mas é um gostosão. Roberta diz a Selena que vai usar o Jerônimo sem se apaixonar e jamais voltará a amar alguém. Jerônimo liga para Matilde e pergunta se Rafael nunca mencionou o nome de Roberta. Matilde diz que não se lembra, pois Rafael sempre chamou ela de bonita. Carlos encontra Lorena na Espanha. Carlos revela a Lorena que vai ir para o México se encontrar com Jerônimo.
Augusto liga para a empresa de Renata e fala com ela. Augusto decide fazer negócio com as empresas Monterrubio para exportar seus vinhos artesanais. Renata marca de se ver com ele. Amanhã, 6h30 da tarde. Regina telefona para Jerônimo. Ela diz que estava na empresa dos Monterrubios e viu uma foto das filhas de Gonçalo e acha que são as mesmas da foto que ele mostrou. Jerônimo diz que a vida quer que ele se dê com essa mulher de todo jeito. Ele revela que conheceu Roberta Monterrubio, noiva do seu irmão. Regina tenta dizer que as duas filhas de Gonçalo têm o nome com a letra R, mas Jerônimo fala demais e não deixa Regina mencionar nada. Gonçalo se lembra de quando Regina invadiu sua sala e se desculpou. Gonçalo diz a Constança que Regina é uma mulher muito interessante, de caráter firme e determinante, e ela explicou por que não veio na reunião deles e decidiu dar a doação para o centro. Constança fica feliz. Jerônimo liga para Roberta e diz que está ansioso para vê-la hoje à noite. Ele pede para se encontrarem no bar A Mentirosa. Ela pede para se encontrarem às 9 da noite. Josefina abre uma garrafa de champanhe e diz a Gonçalo que a noite doeu, que ele a deixasse de lado. Gonçalo diz que estava cansado. Josefina diz que essa noite vai tirar o cansaço dele de outra maneira. Eles brindam champanhe e tomam. Josefina seduz Gonçalo e eles se beijam. Ela tira o paletó dele para se envolverem. Matias está do lado de fora, perto do chafariz. Renata encontra o amigo. Renata diz a Matias que percebeu ele estranho e não gosta de que fiquem assim. Matias diz que também não, mas já não sabe como falar com ela. Ele diz que não quer incomodá-la, mas dá trabalho esconder seus sentimentos. Matias diz que está apaixonado por ela. Renata diz que ele foi seu amor platônico por muito tempo. Renata e Matias começam a namorar. Os dois se beijam. Jerônimo chega ao bar. Ele pergunta ao cara se viu aquela moça alguma vez ali. Ele diz que ela esteve ali à noite sozinha e veio perguntar por um jovem chamado Rafael. Jerônimo deixa seu telefone para caso dessa mulher aparecer ali de novo. Matias e Renata estão felizes por terem começado uma relação. Renata tem medo disso não funcionar. Matias quer fazer tudo funcionar. Renata diz que se isso não funcionar, quer que eles sejam amigos. Ele promete e a beija de novo. Regina diz a Antônio que está em dívida com ele por não ter ligado quando chegou na fazenda. Antônio entende os motivos da mulher. Antônio e Regina se beijam novamente. Regina se sente mal e logo pede perdão a Antônio. Ela diz que não está pronta para receber o amor em sua vida. Roberta chega ao bar. Em pensamento, Jerônimo diz: assim como você destruiu meu irmão Rafael, vou destruir você. Renata e Matias chegam em casa felizes, de namorico. Eles trocam carinhos. Gonçalo já fez amor com Josefina e ela está deitada. Gonçalo, em pensamento, diz: eu acho que por mais esforços que eu faça, não vou aguentar isso. A paixão e o desejo que eu sentia por Fina sumiu. Roberta diz a Jerônimo que só sua irmã trabalha na empresa Monterrubio com Matias. Jerônimo diz a Roberta que não pode acreditar que uma moça tão bonita como ela não tenha namorado. Ela diz que se sente estranha por ele chamá-la de bonita. Jerônimo diz que um ex-namorado dela deve ter dito isso. Roberta diz que não se sente bonita ao lado da sua irmã Renata. Jerônimo diz que não sabe como Renata é, mas não acha que ela seja mais bonita que ela. Jerônimo diz que adoraria voltar a vê-la. Ele segue chamando ela de bonita. Regina diz a Inês que quando Antônio a beijou, sentiu que era Roberto. Inês diz à amiga que desde que Roberto morreu, ela não voltou a ficar com outro homem, e isso é normal. Regina diz que no fundo não só sente culpada pela perda de sua filha, como também pela morte de Roberto, e não superou tudo isso. Matias diz ao pai que mais tarde terá uma surpresa. Renata revela a Adriana que já está namorando com Matias e que fará de tudo para isso funcionar. Adriana diz que está preocupada com sua mãe, que será operada no sábado. Renata pede que a amiga não perca a fé. Roberta diz a Selena que Jerônimo é um ricaço que faz negócios com toda a Europa. No país, na verdade. Roberta diz que Jerônimo a lembra Rafael, pois se viram no mesmo bar e ele age parecido com Rafael. Jerônimo liga para Carlos e diz que à noite esteve num bar com a noiva do Rafael e ela, do mesmo jeito que é bonita,
é perversa. Jerônimo diz que essa é uma vingança e essa mulher vai sofrer na própria carne tudo o que Rafael sofreu antes de morrer. Álvaro diz a Lázaro que a Fazenda Bonita em breve terá um novo dono. Matilde se encontra com Carina no povoado. Lázaro chama a irmã para ir embora. Álvaro dá um buquê de flores para Carina. Durante o almoço familiar, Matias revela a todos que ele e Renata estão namorando. Josefina não gosta nada, faz cara feia junto com Roberta e fica surpresa. Quando me apaixono, capítulo 12. Adriana diz à mãe que está muito feliz no seu novo cargo na empresa. Agatha diz à filha que ela é muito sortuda por ter um bom patrão. Adriana diz que desde que conheceu Matias, o amou à primeira vista, mas ele só tem olhos para Renata. Agatha pede que a filha tome cuidado, pois pode ser doloroso amar somente de um lado. Agatha diz a Adriana que o pai dela não a amava como ela a ele, e por isso não disse nada da sua gravidez. Adriana adora ter uma mãe como Agatha. Gonçalo diz a todos da família que hoje recebeu as duas melhores notícias da sua vida. Eles brindam. Constança elogia o casal. Honório também. Josefina diz que não gosta do namoro de Matias e Renata. Josefina diz que Renata não é digna de ser namorada de Matias. Augusto liga para Jerônimo e diz que está no México e o convida para tomarem café juntos. Jerônimo se hospeda em um bom apartamento. Lorena liga para Jerônimo e declara seus sentimentos pela morte do irmão dele. Renata pergunta à mãe por que ela acha que ela não é digna de Matias. Josefina diz a Renata que ela sabe muito bem o porquê. Gonçalo pede por favor. Josefina diz que Renata está pondo em risco a estabilidade da família. Renata pergunta à mãe por que não é digna de Matias. Josefina diz a Renata que dói muito dizer isso em público, mas não pode permitir que ela engane Matias. Renata diz que não está brincando com Matias. Josefina revela que no dia do aniversário de Renata, ela andou se beijando com Diego e depois estava saindo com Rafael. Renata diz que Diego lhe beijou à força e Rafael é só seu amigo. Josefina diz que não pode ficar calada e não está de acordo com esse namoro. Constança defende Renata. Gonçalo pede para esquecerem esse incidente. Renata diz que lhe dói muito que sua mãe tenha esse conceito dela, porque sabe quem é e sabe que é digna de Matias, como de qualquer outro homem. Renata corre para seu quarto para chorar. Matias diz a Josefina que foi ele quem insistiu com Renata para terem uma relação. Josefina tenta arruinar a imagem de Renata na frente de Matias. Gonçalo diz a Josefina que ela foi severa demais. Gonçalo discute com Josefina pela desgraçada ter arruinado esse momento especial. A bruxa diz que não era sua intenção arruinar nada e já explicou diante de todos o motivo de não estar de acordo com essa relação. Gonçalo diz que confia bastante em Renata, mais do que nela. E apesar do que ela pensa ou diga, está feliz de que Matias e Renata sejam namorados. Josefina diz que também gostaria que sua filha fosse feliz, mas uma relação assim está destinada ao fracasso. Josefina diz a Gonçalo que conhece Renata, e se essa relação não der certo, Matias irá embora dali. Matias tenta falar com Renata, mas ela está profundamente magoada com a mãe. Constança diz a Honório que não entende como Gonçalo vive com uma mulher como Josefina. Honório diz que foi uma situação desagradável. Constança diz que Josefina não merece as filhas que tem. Constança sofre por não ter conseguido ter filhos, pois ela sim merecia. Matias diz a Roberta que não entende tudo isso. Roberta diz que sua mãe não mentiu no que disse a Renata, e ela saiu com Diego e Rafael. Matias diz que Renata confessou que desde criança esteve apaixonada por ele. Roberta ri e pergunta a Matias se acreditou. A nojenta debocha com seu sarcasmo. Gonçalo vai falar com Renata. A menina o abraça, chora e diz que sua mãe está interpretando mal as coisas e não fez nada que envergonhe eles. Gonçalo diz que sabe o caráter dela e ela e a mãe dela são muito diferentes. Renata diz que tudo o que faz é defender o que é importante para ela e não pode ser como Roberta. Gonçalo diz que se incomoda que queiram pôr em dúvida a honra dela como mulher. Renata diz que lhe machuca que sua mãe
mãe tem esse conceito dela. Gonçalo acalma Renata com seus bons conselhos. Ele diz que se Deus tivesse lhe dado uma filha de sangue, queria que tivesse sido ela. Ele beija ela. Josefina sente raiva e inveja ao vê-los tão próximos. Jerônimo visita Regina. Jerônimo diz à amiga que não gostaria que a família Monterrubio soubesse da morte do Rafael, nem que ele, nem um parentesco com ele. Renata diz a Matias que não quer machucá-lo, nem machucar ninguém, mas não pode garantir que o deles vai funcionar. Matias diz que as relações vão nascendo dia a dia e não vai deixar que Josefina arruine a relação deles. Matias beija Renata. Regina diz a Jerônimo que não entende as intenções dele com os Monterrúbios. Jerônimo agradece pela preocupação. Antônio chega ao centro. Regina apresenta Jerônimo para o namorado. Ele deseja felicidades aos dois. Josefina reclama com Roberta por não ter lhe apoiado quando disse tudo aquilo de Renata. Roberta diz que fez isso e disse alguma coisa para o Matias sobre a Renata. Josefina fala mal de Renata para Roberta e diz à invejosa da filha que a irmã dela é esperta e se elas deixarem ficarão de lado e por isso pediu para ela estar pendente de Matias. Josefina diz que tem que acabar com essa relação. Roberta diz que não acha que ela possa fazer muito. Josefina pede que Roberta lhe ajude e faça com que Matias odeie Renata. Antônio diz a Regina que sabia que não seria fácil, mas pede que ela deixe que seu amor e sua paciência entre no coração dela e liberte ela do passado dela. Regina ouve atentamente o amado. Karina chega em casa e encontra Álvaro em casa. O médico só sabe beber e é um alcoólatra. Álvaro está atormentado e tem peso na consciência pela morte de Rafael. Karina diz que desde que Rafael morreu, ele está bebendo demais e está muito agressivo. E não é o mesmo Álvaro de sempre. Ele beija ela à força e pede que ela não rejeite e deixe tê-la em seus braços. Karina chora e se assusta. Augusto chega na empresa Monterrubio. Adriana atende ele com cortesia e o leva à sala. Renata conhece Augusto. Ele fica encantado por ela. Renata fala sobre os negócios da empresa que fazem. Augusto se interessa muito pela empresa dos Monterrubios. Augusto diz a Renata que vê a tristeza no olhar dela. Renata diz que aconteceu alguma coisa, mas já está bem. Jerônimo vai ao bar. Christian diz que a mulher que procurava Rafael não voltou mais ali. Ele decide ficar para beber e se lembra de quando Renata o beijou. Ele gostaria de voltar a ver a mocinha. Roberta se encontra com Jerônimo. Roberta fala de Renata com Jerônimo e diz que sua irmã acabou de conseguir com que Matias dividisse a vice-presidência da empresa e ela ama o poder e o dinheiro. Jerônimo pergunta o que Roberta gosta e se ela andaria com alguém que não tivesse dinheiro ou que não amasse. Roberta diz que ele é perfeito para ela. Matias e Renata saem da empresa após um dia de trabalho. Roberta chama Jerônimo para passearem no centro e comerem. Ela combina de se encontrar com ele em um local. Jerônimo, em pensamento, diz que quanto mais conhece Roberta, mais a odeia. Josefina se assusta com Matias. Ele diz que deve ser a consciência dela. Eles não se dão bem e se alfinetam. Matias diz ao pai que talvez vai morar em um apartamento. Ele diz que ama Renata e se incomoda por como Josefina a trata. Gonçalo pede que o filho não seja precipitado e pede que dê um tempo. Renata está deitada e se lembra de quando sua mãe lhe chamou de vadia e Matias a defendeu. Josefina invade o quarto da filha e diz que precisa conversar. Renata diz: "Não vou permitir nenhum insulto mais da sua parte, mamãe. Se você fizer isso, eu vou embora dessa casa para sempre." Josefina diz: "Não me venha com ameaças. Como mãe, tenho responsabilidades. Minha obrigação com você é te educar e levar você para o bom caminho." Renata diz que isso é uma coisa e outra é ela ofendê-la. Josefina diz que Renata andou com 3 homens diferentes nos últimos dias. Renata diz que não saiu com ninguém e só começou uma relação com Matias. Josefina diz que essa relação não vai durar. Renata diz que, dependente disso, mesmo ela sendo sua mãe, não vai permitir que ela volte a insultá-la mais. Josefina, vagabunda, tenta dar um tapa na filha e Renata se afasta. Josefina sai.
Renata desaba no chão e sofre. Jerônimo vê a pulseira de Renata e se pergunta: aonde você está, Adriana? Augusto se lembra de quando conheceu Renata. O velho está interessado nela. No dia seguinte, Augusto e Jerônimo se encontram e falam de negócios. Augusto quer comprar a Fazenda Linhares, além dos vinhedos de Rafael. Jerônimo não está convencido de vender as terras que eram de seu irmão. Roberta diz a Selena que convidou Jerônimo para passearem no centro histórico. Josefina descobre que Roberta vai passear com Jerônimo e reclama com ela. A bruxa aconselha a filha a pôr os olhos em Matias, pois Renata foi mais esperta que ela. Roberta diz que Matias já pôs os olhos em Renata e, como não há o que fazer, vai se divertir com um bombom do Jerônimo. Jerônimo conversa com Carlos por telefone e ele fala que essa noite pegará um voo para o México. Matias e Renata passeiam juntos a cavalo. Roberta encontra Jerônimo na frente do centro histórico. Ele elogia ela e diz que ela é uma mulher que ele poderia se apaixonar facilmente. Os dois se beijam com muita paixão. Quando me apaixono, capítulo 13. Jerônimo se surpreende com o beijão de Roberta e gosta. Ela chama ele para irem passear. Renata diz a Adriana que ter uma mãe como a dela é um luxo e gostaria que a sua fosse assim, pois a Adriana está rodeada de amor, de paz. Adriana agradece e diz que é por isso que está tão preocupada com sua mãe. Renata pede que ela seja positiva. Renata diz que Matias é um galã e se porta bem demais com ela. Ágata vai buscar seus exames. O doutor diz que a cirurgia dela será no próximo sábado. Ágata pergunta quantas possibilidades tem desse tumor ser cancerígeno e ele ter invadido outros órgãos. O doutor diz a Ágata que ela demorou demais para procurar assistência médica e isso pode acontecer. Ela chora. Augusto liga para Renata e diz que tem dúvidas sobre a pasta de documentos que ela o deu e quer convidá-la para almoçar, para eles conversarem. Renata aceita. Carla prepara uma receita de bolo com a ajuda de Regina. Regina diz que Constança ligou e confirmou que ela e Gonçalo vão visitar o centro. Gonçalo diz a Honório que vai apoiar Constança no centro de Regina. Os dois elogiam Regina. Constança chega ali e pede ao irmão para irem. Matias diz a Renata que vai ficar com ciúmes desse tal de Duran. Renata pede que ele vá com ela, mas ele tem confiança na ruiva. Constança e Gonçalo chegam ao centro de Regina. Inês diz que Regina está dando uma entrevista para a TV e logo estará com eles. Regina dá uma entrevista para uma emissora e diz que abriu aquele centro pensando na sua filha, Regina. Gonçalo e Constança veem Regina dando a entrevista e chorando. Inês agradece a Gonçalo pela doação que está fazendo no centro. Josefina procura algo para fazer Matias terminar com Renata, mas não encontra nada. Eulália passa ali e a velha se irrita. Regina agradece ao repórter pela entrevista. Regina pede desculpas a Gonçalo e Constança pelo atraso. Roberta e Jerônimo passeiam pelo centro. Renata se encontra com Augusto no restaurante. Augusto oferece vinho a ela. Eles bebem. Augusto pergunta a Renata se já esteve alguma vez em um vinhedo, plantação de uva. Renata diz que há muito tempo atrás e adoraria ver a produção de vinho. Augusto diz que ela está convidada para ir na sua fazenda quando quiser. Eles brindam. Renata pergunta quais dúvidas ele tem sobre os planos que apresentou. Constança conhece Dona Carla. Gonçalo elogia Carla e Regina. Gonçalo elogia o trabalho das mulheres no centro. Regina agradece a Gonçalo pelo elogio. Gonçalo convida Regina e Carla para almoçarem com eles. Regina diz que terá consulta à tarde e não poderá ir. Josefina liga para Gonçalo e pergunta aonde ele deixou a lista dos convidados. Ele diz que está perto de uns papéis azuis. Gonçalo diz a Carla, Inês e Regina que eles podem almoçar no dia que trouxer o cheque para a doação. Matilde diz a Lázaro que tem certeza que Jerônimo gostará daquela toalha feita por Carina, que colocarão na mesa. Ela pede que Lázaro pague Carina. Lázaro não quer se aproximar de Carina, pois sempre a amou, mas ela acabou ficando com Álvaro.
Renata pergunta se Augusto gosta de viver nos vinhedos. Augusto diz que sim, e que é um lugar especial. Renata diz que não sabe se conseguiria viver num lugar assim. Augusto diz que se ela aceitar ir na sua fazenda, pode se surpreender. Roberta e Jerônimo estão bem perto de Renata e Augusto. Augusto está bem interessado em Renata. Adriana, Honório e Matias comem um lanche delicioso na hora do almoço. Adriana não sabe quem é seu pai verdadeiro e tem curiosidade de saber quem é. Agatha chora ao ver uma foto sua com seu namorado do passado. Ela escreve uma carta. Inês diz a Regina que adorou Gonçalo. Regina diz que ele estava feliz. Inês é avisada que Andrezinho foi levado ao hospital devido a um sangramento no nariz e se preocupa. Gonçalo diz à irmã que ela estava certa em escolher aquele centro para a doação. Gonçalo elogia Regina para a irmã. Renata conversa com Augusto sobre o que gosta de fazer. Ela fala que sempre teve interesse em trabalhar na empresa. Augusto parabeniza ela pela decisão. Ela agradece a ele. Augusto vê Jerônimo de longe, no mesmo restaurante. Roberta está no banheiro e escuta a voz de Renata. Renata entra no banheiro. Roberta sai de fininho. O garçom leva um vinho para Jerônimo, mandado por Augusto. Jerônimo cumprimenta Augusto e agradece pelo vinho que ele mandou. Roberta liga para Selena e diz que não quer que Jerônimo conheça Renata. Selena diz que na festa de Matias, Renata conhecerá Jerônimo. Roberta diz que não quer que Jerônimo olhe para Renata enquanto não se apaixonar por ela. Jerônimo volta para a mesa. Roberta diz que vai levar ele num lugar que fazem cafés e bolos deliciosos. Ele pede para ela tomar vinho com ele. Renata pede desculpas a Augusto, mas será que voltará ao trabalho? Eles se despedem. Renata passa perto de Jerônimo e Roberta. Jerônimo vê a moça e dá uma desculpinha para Roberta para ir atrás dela. Jerônimo corre gritando a Adriana. Renata vê ele, mas está no carro e o ignora. Matias liga para Renata e pergunta como foi o almoço. Renata diz que Augusto vai exportar os vinhos com eles, mas vai ajustar coisas do contrato. Jerônimo volta até o restaurante e pede perdão a Roberta por isso. Ele pede as contas e diz a Roberta que tem outras coisas para fazer. Renata não entende porque Jerônimo está tão presente na sua vida. Matias dá um susto em Renata e dá uma rosa para ela. Renata não para de pensar em Jerônimo. Inês vai com Regina ao hospital. Ela fica sabendo que a hemorragia de Andrezinho foi controlada e que ele está fazendo uns exames. Gonçalo liga para Roberta e pede que ela acrescente na lista dos convidados da festa de Matias, Regina Soberão e Inês Fonseca. Renata fala com Adriana sobre o dia que passou com Augusto no restaurante. Adriana diz que é mais um dos admiradores dela. Renata diz que encontrou Jerônimo. Adriana decide consultar o tarô para procurar respostas para a amiga. Em seu apartamento, Jerônimo diz que esteve tão próximo de Adriana e quase a alcançou, mas algum dia terá ela frente a frente. Roberta diz a Selena que Jerônimo foi atrás de uma tal de Adriana e a deixou. Selena acha que Roberta está se interessando muito por Jerônimo, mas a moça diz que adora Jerônimo e irá seduzi-lo. Inês vê seu filho. O doutor diz que fez uns exames em Andrezinho e os resultados ficarão prontos logo logo. Regina fica triste e preocupada com a criança. Renata e Matias vão ao bar A Mentirosa. Renata está preocupada com Rafael e quer investigar para saber o que aconteceu com ele. O atendente do bar diz a Renata que Rafael não veio mais por ali. Renata e Matias ficam numa mesa. O atendente liga para Jerônimo e diz que a moça que ele está procurando está no bar. Jerônimo se apressa para sair. Augusto diz a Álvaro que essa viagem ao México está maravilhosa. Álvaro diz a Augusto que se ele se tornar dono da fazenda A Bonita, ficará muito feliz. Augusto disse que queria voltar amanhã, mas surgiu algo ali que fez com que ele ficasse alguns dias mais. Karina escuta o marido falando com Augusto, pedindo para ele demitir os empregados de Rafael e ficar só com Alzira, que sabe de tudo sobre os vinhedos. Matias e Renata voltam para casa. Jerônimo chega no bar. O atendente diz que Renata estava na mesa com o namorado, mas que foi embora quando ele foi no depósito. Gonçalo diz a Josefina que pediu para Roberta convidar as fundadoras do centro. Ele liga à TV.
Josefina diz que pensou que a festa de Matias seria só para família e amigos. Gonçalo põe em um programa de TV e aparece a entrevista de Regina Soberão. Josefina fica chocada ao rever Regina na TV depois de muitos anos. Quando me apaixono, capítulo 14. Em pensamento, Josefina diz: Maldita Regina, como é possível que você voltou a aparecer na minha vida depois de tantos anos e tão perto de Gonçalo? Gonçalo diz a Josefina que Regina pediu para não haver formalidade entre eles. Ele diz que vai ficar feliz em ter Regina e a sócia como convidadas na festa de Matias. Josefina se assusta e se pergunta se Regina saberá que ela é a esposa de Gonçalo, que é mãe de 2 meninas. Maldita Regina! Maldita! Não vou permitir que você volte a me fazer mal. Gonçalo diz a Josefina que nunca imaginou que por trás do olhar de Regina tinha tanta dor. Gonçalo diz que a filha que roubaram de Regina é da idade de Renata e Roberta. Josefina se incomoda pelo interesse de Gonçalo em Regina. Regina recebe a visita de outro detetive. O detetive diz a Regina que muitas mulheres têm as características da filha dela nesse país. Regina diz que quando viu as moças da foto, sentiu que sua filha estava viva. Lázaro vê a toalha que Karina fez e toca nela, relembrando momentos juntos com a moça, quando eram namorados, mas ela preferiu ficar com o Dr. Álvaro. Karina diz a Álvaro que acha estranho ele querer que Duran demita os empregados da Bonita. Álvaro diz que negócios são negócios e ela não sabe nada disso. Karina desconhece Álvaro por suas péssimas atitudes. Josefina pergunta a Roberta se mandou todos os convites para a festa de Matias. Roberta diz que falta mandar algumas de Regina e da sócia dela. Josefina diz que pode mandar. Roberta diz que amanhã. A bruxa pede os dados de Regina agora. Roberta passa os dados para a mãe. Josefina diz a Roberta que se Gonçalo perguntar, é para ela dizer que não foi ela quem mandou os convites. Josefina pede que a filha pense em algo para separar Renata de Matias. Antônio convida Regina para irem a um evento em Madrid, lá na Espanha, juntos. Regina diz que tem muitos pacientes ali, do centro. Ele diz que é necessário ela tomar uns dias de férias. Antônio insiste e deixa passagem de avião com a mulher. Josefina não quer que Regina apareça na sua casa nesse momento da sua vida. Josefina diz que primeiro acaba com Regina, antes dela arruinar sua vida. Carla pergunta se a filha vai aceitar o convite de Antônio. Regina diz que a viagem será para eles se conhecerem melhor, passarem mais tempo juntos. Carla aconselha a filha. Jerônimo tem um sonho, onde está com Renata, e ambos estão felizes, como se fossem namorados apaixonados. Ele acorda do sonho e pergunta como fará para voltar a ver Renata. Renata tem um sonho com Jerônimo, onde ele diz que tinha tanta vontade de voltar a vê-la. E ela também diz o mesmo, e que está ficando louca, porque desde o beijo que eles deram, não deixou de pensar nele, e não deixou de comparar o beijo dele com o de Matias. Eles se aproximam no sonho. Renata acorda do sonho. Os dois não param de pensar um no outro. Jerônimo busca Carlos no aeroporto. Roberta deixa um recado para Jerônimo e diz que adorou o dia que passou com ele. Roberta quer fazer Jerônimo ficar obcecado nela e comer na sua mão. Matias pede que Renato o acompanhe, porque vai comprar um apartamento para eles. Jerônimo diz a Carlos que Renata está se tornando sua obsessão e não para de pensar nela. Renata diz a Matias que quer se casar primeiro, antes de morar com ele. Renata diz a Matias que quer um compromisso real com outra pessoa, ter filhos e muito mais outras coisas. Ela diz que o amor é uma atitude. Matias diz que ela é tão romântica. Os dois se pegam aos beijos. Matias diz a Renata que seu professor virá à festa e gostaria muito que ela o conhecesse, pois são bons amigos. Regina recebe uma ligação de Gonçalo. Gonçalo diz a Regina que ligou para ela por imprudência, mas se comoveu muito com a entrevista que ela deu para a TV e agora sabe que através do altruísmo dela há uma grande dor. Regina acha curioso as filhas dele terem a mesma idade que sua filha deve ter hoje em dia. Gonçalo convida ela para vir na festa de Matias no próximo sábado e logo deve chegar o convite por e-mail. Regina diz que se puder estará lá.
Josefina investiga Regina na internet e descobre que ela se consagrou à vida para todos do centro e que é fisioterapeuta e tem muito conhecimento. Gonçalo pede que Josefina revise se Roberta mandou todos os convites que pediu. Roberta vai tomar café no mesmo hotel que Jerônimo está hospedado. Ela encontra Augusto. Augusto diz que Jerônimo deixou aquele hotel. Roberta se chateia. Selena diz a Roberta que Jerônimo não deve querer que ela o encontre. Jerônimo diz a Carlos que sua vingança é contra Roberta e não contra Matias. Carlos diz que ele nunca foi um homem vingativo, e nem Rafael e a mãe dele gostariam do que ele está disposto a fazer. Roberta liga para Jerônimo e pergunta aonde ele está. Ele diz que se mudou de apartamento e ficará ali por uns dias, por ela. Ele convida ela para vir no seu apartamento, para ajudá-lo a acomodar algumas coisas e também para tomarem vinho. A mulambenta aceita. Roberta diz a Selena que Jerônimo tem muita vontade de ficar com ela, quanto ela com ele. Jerônimo liga para Matilde e diz que seu amigo Carlos chegará na fazenda e quer que ele seja atendido muito bem. Matilde aceita fazer o que o patrão pede. Augusto vai à empresa. Renata cumprimenta o garanhão. Ele diz que terá que ir imediatamente para a fazenda. Ele dá para ela os ingressos do concerto mexicano e fala que poderiam ir juntos. Ela diz que adoraria ir, mas não gosta de misturar assuntos pessoais com profissionais. Ele a entende. Josefina decide ir até o local, onde é o centro de Regina, para vigiá-la de longe. Inês pede que Josefina saia da frente, porque vai entrar um carro ali, naquele local. Josefina sai às pressas. Regina pergunta a Inês quem era aquela mulher. Inês diz que não sabe, mas que pareceu conhecida, e teve a sensação de que já havia visto aquela mulher. Karina encontra Lázaro perto do porto de barcos. Karina diz que escutou dizer que vão vender a Bonita e o novo dono não ficará com os mesmos empregados de Rafael. Karina pede que Lázaro e Matilde estejam preparados. Ele agradece pela preocupação dela, mas diz que ela não precisa se preocupar. Álvaro começa a beber e se lembra de quando viu Alzira se oferecendo para ele. Roberta vai ao apartamento de Jerônimo ficar com ele. Roberta diz que sente muita alegria por ser a primeira pessoa que ele convida. Jerônimo diz que tinha vontade de vê-la em um lugar mais íntimo. Ele enforca ela e fica atrás da moça. Os dois sentem atração um pelo outro. Renata chega no escritório. Roberta diz a Jerônimo que adora ser dominada na hora da relação. Ela pede que ele não resista e começa a tirar a blusa. Renata diz a Adriana que Augusto lhe convidou para um concerto, mas não aceitou ir. Renata tem dúvidas sobre seu sentimento por Matias e comenta com a Adriana que está confusa, porque não sabe o que sente por ele. A Adriana acha que a amiga está se pressionando demais. Renata diz que não pode seguir enganando e tem que falar com Matias o quanto antes. Roberta e Jerônimo se beijam. Carlos chega ali e flagra os dois quase se envolvendo. Jerônimo apresenta ele para Roberta e diz que aquele cara é dono do apartamento. Jerônimo mente e inventa para Roberta que está passando por uma crise financeira e que está mal de dinheiro. Roberta se irrita com as mentiras dele. Lázaro diz a Matilde que, ao parecer, Jerônimo vai vender a fazenda. Matilde fica preocupada. Lázaro diz que se o Augusto quer ficar com aquela fazenda. Roberta pensa e decide sair para ver umas amigas no clube e convida Jerônimo. Carlos diz que adoraria conhecer as amigas dela. Roberta diz que só pode convidar Jerônimo. Ele não aceita ir e ela sai enfurecida. Regina convida Jerônimo para jantar na sua casa para conversarem sobre os Monterrúbios. Jerônimo aceita o convite dela. Matilde e Lázaro sofrem com medo de ficar sem trabalho. No clube, Roberta diz a Selena que o imbecil do Jerônimo não é rico como pensava, mas ele não vai escapar dela. Matias vai à sala de Renata. Renata diz que precisa dizer algo a ele e convida ele para jantarem hoje à noite. Ele aceita. Diego chega no clube. Roberta diz ao amigo que Renata ter trocado ele por outro deve ter doído. A Víbora pergunta se ele não gostaria de dar uma lição em Renata. Ele sorri e a perversa e invejosa quer fazer de tudo para prejudicar a imagem da irmã.
Quando me apaixono, capítulo 15. Regina não recebe o convite para a festa de Matias por e-mail e estranha a situação. Inês diz que o convite vai chegar, mas que se não chegar, ela pode viajar com Antônio. Regina tem dúvidas se irá para a Espanha ou não. Ela diz a Inês que faz muito tempo que não está com um homem. Inês diz que é por isso que insiste para ela ir com Antônio. Ela diz que se sente estranha quando Antônio a beija e não quer nem imaginar como vai ser na intimidade. Inês diz que ela pode conviver com Antônio para ver se poderá ou não partilhar a vida com ele. Josefina se lembra de quando descobriu que Roberta não estava incluída no testamento de Roberto. Josefina liga para o advogado Soto e pede um favor pessoal. Carlos encontra Augusto no aeroporto do México. Carlos se interessa por um livro de Augusto sobre vinhos. Renata e Matias saem para jantar juntos. Eles tomam vinho. Renata diz a Matias que esteve pensando no que ele disse pela manhã e acha que devem ver se vale a pena continuar com essa relação ou não. Na casa de Regina, Jerônimo elogia o jantar de Dona Carla. Jerônimo diz a Regina que vai ir na festa de Matias e ela também deveria ir. Regina diz que se for com Antônio para a Espanha, não poderá ir nessa festa. Jerônimo diz a Regina que não vai mais vingar a morte do seu irmão, como planejado, e vai desmascarar Roberta diante a família Monterrúbio. Renata diz a Matias que está pedindo a ele um tempo, porque se sente estranha com ele, porque se ele lhe pediu para morarem juntos, deveria ter dito que sim, mas disse que não. Matias diz que se precipitou em chamar ela para morarem juntos e pede perdão. Renata diz que não sabe se o ama o suficiente para ficarem juntos, se o ama como homem. Regina diz a Jerônimo que não sabe se isso que ele fará é uma boa ideia. Ela diz que Roberta tem a mesma idade da sua filha e, como pais, deve ser difícil descobrir os problemas das filhas. Jerônimo diz que é necessário dizer o que essa mulher provocou em seu irmão. Regina diz que vai acompanhá-lo na casa dos Monterrúbios. Josefina chega em casa e diz a Roberta que comprou um vestido espetacular para ela. Roberta não gosta do vestido e acha pra velha. Josefina diz à filha que amanhã quer que ela seja mais linda da festa. Roberta diz que já está pronta a surpresa que dará para Renata e Matias. Josefina quer saber o que é, mas Roberta não conta. Jerônimo pensa e diz a Regina que é melhor ela não ir com ele, porque sua amizade com ela pode afetar a relação dela com Gonçalo. Carlos descobre que Augusto tem interesse em comprar a fazenda A Bonita. Carlos diz a Augusto que Jerônimo lhe convidou para passar uns 2 dias na Fazenda Bonita antes de vendê-la e depois voltarão para a Espanha. Carlos diz que tudo aquilo lhe fascina, mas não é experiente no assunto. Renata diz a Matias que não quer magoá-lo, porque ele é muito importante para ela. Matias pergunta se há lembrança de alguém que faz ela ficar assim com ele. Ela diz que não, mas no fundo é sim, já que a mocinha não para de pensar no Jerônimo. Matias aceita e diz a Renata que vai conseguir fazer ela se apaixonar por ele. Jerônimo agradece a Regina por tudo e decide ir embora. Jerônimo diz a Regina que depois que terminar tudo isso, vai vender os vinhedos e a fazenda do Rafael e regressar para a Espanha. Jerônimo confessa seus sentimentos por Renata para Regina. Ele ainda pensa que a moça se chama Adriana. Ágata diz a Adriana que fará cirurgia amanhã. Adriana diz à mãe que tudo vai se sair bem. Carlos chega à Fazenda Bonita e conhece Lázaro e Matilde. Matilde pensa que Carlos é amigo de Augusto e se estranha com ele. Lázaro pede que Matilde prepare o jantar para o senhor. Ele diz que não está com fome. Augusto chega na sua fazenda. Ezequiel pergunta quem era aquele que deixaram na Fazenda Bonita. Augusto diz a Ezequiel que é um amigo de Jerônimo e é melhor vigiarem ele. Carlos se dá conta de que Matilde não quer que Jerônimo venda a fazenda. Lázaro diz a Carlos que amanhã mostrará para ele a fazenda e os vinhedos, para ele se dar conta do porquê que Augusto quer comprar as terras. Renata pensa em Jerônimo e Jerônimo pensa nela. Ele diz que a presença de Renata foi como um presente no meio de tanta dor. No dia seguinte, Karina reza e chora na igreja. O padre pergunta o que ela tem e ela diz que não é nada. Karina revela que seu marido está muito mal. Álvaro vai atrás de Alzira. Ela está indo para os vinhedos. Ele diz que vai ir à fazenda de Augusto e, se ela quiser, pode dar uma carona para ela.
A morena safada aceita. Carlos toma café da manhã na fazenda. Matilde o serve com muita alegria e ele adora a comida da extrovertida. Começam os preparativos na casa para organizar tudo para a festa do Matias. Renata diz a Josefina que vai ir ao hospital apoiar sua amiga, porque vão operar a mãe dela. Josefina reclama pela atitude dela e diz que ela tinha que organizar tudo ali. Renata não quer discutir com a mãe e diz que não sabe como satisfazê-la. Jerônimo diz que é difícil aceitar que não voltará a ver o Rafael, mas essa noite honrará a morte do seu irmão. Roberta liga para Jerônimo. Ele atende e finge estar com vontade de vê-la. Roberta diz que eles poderiam fugir quando a festa estivesse prestes a começar. Jerônimo diz que vai surpreendê-la. Matias passeia com o tio Honório a cavalo. Matias diz que Renata acompanhou Adriana até o hospital porque a mãe dela será operada. Honório fica surpreso pelo nome da mãe de Adriana e diz que teve uma namorada chamada Ágata. Matias diz que esse é o nome da mãe de Adriana e deve ser a mesma. Adriana diz a Renata que está preocupada. Renata diz à amiga para relaxar. Honório diz a Matias que passou muitas coisas boas com Ágata, mas nunca se apaixonou por ela, apesar de gostar tanto. Roberta diz a Josefina que essa noite Renata vai chamar a atenção de todos. Josefina diz à filha que espera que ela não saia prejudicada em tudo isso, pois isso é para prejudicar a relação dela com Matias. Josefina quer que a filha conquiste Matias, mas Roberta sente tédio de Matias. Gonçalo chega ali e pergunta de Renata. Josefina diz que ela foi ver uma amiga. Honório e Matias continuam conversando sobre mulheres. Honório diz que namorou muitas mulheres, mas a única que amou foi Constança. Matias diz que é isso que sente por Renata. Alzira anda com Álvaro pelas plantações e diz que toda aquela uva será de boa qualidade e por isso que Augusto está tão interessado nela e pediu para ela vigiar esse tal de Carlos. Álvaro está enrabixado por Alzira e elogia a camponesa. Regina diz a Antônio que tomou a decisão de ir com ele para a Espanha. Muito feliz, Antônio abraça Regina. Regina diz que não poderá ir hoje para a Espanha e irá amanhã, pois hoje à noite irá na festa de Gonçalo. Antônio diz que conquistar Regina não será fácil. Ele beija ela e diz que tudo será no tempo dela. Renata diz a Adriana que Matias quer formalizar o compromisso deles. Adriana diz que Matias deve querer se casar com ela. Ágata entra no seu quarto e logo será sua cirurgia. Ágata fala de sua filha Adriana e diz ao doutor que se morrer na cirurgia, quer que ele entregue uma carta para Adriana. O doutor aceita fazer o que a senhora pede. Roberta diz a Selena que vai aproveitar muito o que preparou para Renata e só não entende o que ele quer fazer para surpreendê-la. O Diego aparece ali e diz que tudo o que acontecer esta noite será inesquecível. Josefina ri ao ver Constança arrumando a mesa e diz que soube que ela ajudará no centro da Regina. Constança diz que o centro de Regina e tudo lhe deixou impressionada e convenceu Gonçalo de apoiar a causa. Josefina pergunta o que mais ela sabe de Regina, além dela ter perdido a filha. Constança diz que ela não perdeu e que roubaram dela e não sabe nada da vida de Regina, mas tem o pressentimento de que Regina e Inês serão suas grandes amigas. Constança pisa em Josefina e diz a Mocreia que tem certeza que com Regina tem mais em comum do que com ela, e devia ter apresentado uma mulher como Regina para Gonçalo quando ele se separou de Melissa, e não uma ambiciosa como ela. Josefina, em pensamento, diz: nem se atreva a pensar nessa estúpida para Gonçalo, porque você não sabe do que eu sou capaz.